Olá, estudantes do Goiás-Tech, sejam bem-vindos a mais esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Ciências, nesta aula que é para você, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos continuar estudando qual assunto? Dá uma olhadinha aí na sua tela. Métodos contraceptivos, e na aula de hoje faremos correção de atividades. E aí, já realizou a sua atividade? Conseguiu responder aí na sua apostila ou no seu caderno? E antes que comecemos essas correções, vamos lembrar aqui quais são, né, as nossas habilidades que nós pretendemos desenvolver, alcançar com o estudo desse conteúdo. Tem aí na sua apostila e está aqui também. Olha só, é do capítulo 5. Quais são as habilidades? Definir e diferenciar métodos contraceptivos, classificando-os quanto às formas de ação. E ainda identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas infecções sexualmente transmissíveis, são chamadas de IST, com ênfase na AIDS, e discutir estratégias e métodos de prevenção. Os nossos objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos abordados para que a gente desenvolva essas habilidades são planejamento familiar e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, dimensões da sexualidade humana e profilaxia das ISTs. Esse é o conteúdo de todo o capítulo, né? Mas nós estamos estudando agora por partes e estamos vendo estes métodos, né, que são os métodos anticoncepcionais. E vamos retomar aqui algumas informações importantes da última aula. Olha só. Na aula anterior, vocês viram que os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos básicos, que são os comportamentais, os hormonais, aqueles que funcionam como uma barreira, evitando a fecundação, os intrauterinos e ainda métodos que são definitivos, como os métodos cirúrgicos, né? E aqui ilustrados alguns dos métodos contraceptivos que vocês viram anteriormente. E passei então a atividade da página 124 e 125, que vão do 1 ao 9, ok? Então, a partir de agora, você pode acompanhar com a sua apostila ou direto aqui na tela. Vamos ver. Questão número 1. O texto a seguir. Leia, né, o texto a seguir. O uso de camisinha ainda é baixo entre jovens e adultos. Estudos trazem resultados alarmantes entre os que apresentam comportamento sexual de risco. Em época de carnaval, a importância do uso da camisinha sempre desperta a atenção de profissionais da saúde. Mesmo com a difusão de informações a respeito, o uso da camisinha ainda não é regra. Pesquisas realizadas no Brasil evidenciam que o número de jovens que fazem sexo seguro vem diminuindo. Dos mais de 100 mil estudantes ouvidos em um estudo recente, 1/3 ainda não se previne corretamente. E entre os adultos, apenas 25% fazem uso da camisinha. E esse número sobe para 34% para aqueles que apresentam comportamento sexual de risco. Tendo essa pequena informação, retirada provavelmente de uma reportagem, tem aqui a pergunta: o que esse comportamento descrito aqui pode trazer como consequência para esses jovens e adultos? Tenho aqui uma possível resposta para vocês. O uso da camisinha, masculina ou feminina, em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, IST, do HIV/AIDS e das hepatites virais B e C, além de servir também para evitar gravidez. Então, a camisinha é o único método que é, ao mesmo tempo, contraceptivo, ou seja, que evita a concepção, é um método de barreira, né? Evita a fecundação e evita também um monte de doenças, ou melhor, infecções sexualmente transmissíveis, né? Antigamente a gente falava DST, a gente mudou para IST, né? Porque uma
doença, ela vem com várias características, sintomas, né? E nem sempre a pessoa que tem ali um patógeno, um agente causador da doença, ela não está doente, ela está infectada. Mas às vezes não está doente, não está apresentando ali sinais e sintomas, né? Por isso que a gente mudou, né, essa sigla para ficar mais abrangente, para IST. Vamos continuar então, próxima questão, número 2. Durante uma discussão sobre os métodos contraceptivos, estudantes de uma faculdade de biologia realizaram uma pesquisa e levantaram algumas ideias como tomar banho logo após o ato sexual, utilizar o DIU, usar shampoo para eliminar os espermatozoides, fazer uso de pílula anticoncepcional, realizar lavagem vaginal após a ejaculação. Dos itens listados, quais são considerados métodos contraceptivos eficazes? Letra A, pílula anticoncepcional e DIU. Letra B, tomar banho logo após o ato sexual. Letra C, a lavagem vaginal e shampoo contra os espermatozoides. Ou letra D, pílula anticoncepcional e tomar banho após o ato sexual. Então, destes itens listados aqui, o que é que você poderia citar como sendo, de fato, métodos contraceptivos? Vou trazer aqui uma possível resposta para você comparar com o que você fez, tá? O nosso gabarito aqui é a letra A, é a pílula anticoncepcional e o DIU, né? Então, a pílula anticoncepcional, ela tem hormônios. O DIU, que significa dispositivo intrauterino, é colocado, como o próprio nome diz, dentro do útero e pode ser hormonal ou não. Então, quando é hormonal, vai alterar o ciclo menstrual. Então, a mulher não vai ovular. Ou ele vai impedir que os espermatozoides cheguem de alguma maneira até esse ovócito e não haja a fecundação. Tem um comentário, né? O uso de pílula anticoncepcional e DIU são os únicos métodos listados que apresentam eficiência como métodos contraceptivos. Marcando aqui, então, a letra A. Próxima questão, número 3. Atualmente existem diversos métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis, as IST. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos básicos: comportamentais, hormonais de barreira, intrauterinos e definitivos. Cite um exemplo de método referente a cada tipo. Então, cada um desses tipos que estão sendo mencionados aí, você coloca na sua resposta. Vamos ver aqui uma possível resposta. Método comportamental pode ser utilizado a tabelinha. Para o método hormonal, pode-se usar a pílula anticoncepcional. Para o método de barreira, temos o preservativo ou camisinha. No método intrauterino, podemos citar o DIU. Já o método definitivo ocorre através de cirurgia, como a vasectomia. Questão número 4. Nem todas as infecções sexualmente transmissíveis manifestam sintomas. Por isso, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma IST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, assinale a alternativa que garante uma prevenção contra alguma dessas doenças. Letra A. Usar suas próprias peças de roupa. Letra B. Utilizar camisinha em toda relação sexual. Letra C. Fazer uso de pílula anticoncepcional regularmente. Letra D. Utilizar métodos comportamentais nas relações sexuais. Então, a única, como eu disse, né, o único método contraceptivo que, além de ser contraceptivo, previne contra uma série de infecções sexualmente transmissíveis, é esse método de barreira, que é qual? Colocar aqui, né? A alternativa correta é letra B, utilizar camisinha em toda relação sexual. O preservativo ou camisinha é o método mais conhecido, acessível e eficaz para prevenir ISTs. Pronto?
Tá tudo tranquilo aí até o momento, professor, professora? Lembre-se que sempre que necessário, vocês podem pausar a videoaula para que os estudantes anotem alguma coisinha, certo? Vamos então para a próxima questão, número 5. Assinale as afirmações a seguir relacionadas aos métodos contraceptivos. 1. Os métodos de barreira são aqueles onde se cria literalmente uma barreira física para a fertilização. 2. Os métodos definitivos são aqueles em que são feitos processos cirúrgicos que promovem a esterilização, que pode ser do homem ou da mulher. 3. Os métodos comportamentais são métodos que se baseiam no comportamento e no uso de pílulas anticoncepcionais dos indivíduos que praticam o ato sexual. Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. 1, 2 e 3. Quais são as certas? Qual é a errada? Tem mais de uma certa, mais de uma errada? O gabarito dessa questão é a letra B. O que está correto aqui é o que está afirmando em 1 e 2, né? Porque as pílulas anticoncepcionais, citadas em 3, não são métodos comportamentais, mas sim hormonais. Questão número 6. Analise os esquemas a seguir e responda quais métodos contraceptivos estão indicados pelos números. São representações, né? Então, você tem que interpretá-las e identificá-las, né? Para poder dizer quais são. O que é o 1, 2, o 3 e o 4? Vou colocar aqui. 1 está ali marcando um calendário. Isso é um método comportamental que consiste em fazer um monitoramento do ciclo menstrual. A mulher faz esse monitoramento, né? Eu já disse anteriormente que é importante anotar o início e o final dos dias de menstruação e a partir desse início contar 14 dias, esse 14º dia aproximadamente é o dia da ovulação, é o dia mais fértil da mulher e depois desse momento até o 28º dia completa-se o ciclo e ele fecha iniciando novamente com a menstruação. Então acompanhar esse ciclo é chamado de método da tabelinha, quase fazer uma tabela mesmo, porque o calendário parece uma tabela, né? Então, vamos colocar aqui os nomes? 1, tabelinha. O 2 é o diafragma. O 3 é a camisinha. E o 4 é o DIU. Vamos para a questão número 7. Os métodos contraceptivos definitivos são aqueles que são feitos processos cirúrgicos que promovem a esterilização. Esses métodos podem ser realizados em homens e mulheres. Cite quais são esses métodos. Vocês já me ouviram falar sobre eles nas questões anteriores, mas agora a gente vai sistematizar aqui. O que você pode colocar aí como resposta? A resposta vai aparecer bem aqui onde eu estou, olha só. Os métodos definitivos podem ser realizados no homem ou na mulher. São exemplos de métodos definitivos: a laqueadura tubária e a vasectomia. Lembrando que a laqueadura é esse corte cirúrgico das tubas uterinas e a vasectomia, corte cirúrgico dos canais deferentes que levam, então, os espermatozoides para fora do sistema reprodutor masculino. Certo? Próxima questão, número 8. É um método contraceptivo hormonal utilizado via oral e muito conhecido entre as mulheres, podendo ter a combinação de estrogênio e progesterona ou apenas a progesterona, atuando no impedimento da ovulação. O trecho refere-se a qual método contraceptivo? Então, se é um método hormonal, você tem que ingeri-lo, né? Provavelmente é o quê? É letra A, tabelinha, letra B, pílula anticoncepcional, letra C, camisinha ou letra D, DIU? Gabarito é letra B, pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é um medicamento à base de hormônios e o principal contraceptivo utilizado pela maior parte das mulheres ao redor do mundo, que deve ser tomado diariamente para garantir uma proteção de 98% contra uma gravidez indesejada por impedir a ovulação. E sempre você vai ver essa eficácia girando aí
em torno de 95, 98, 99%, né? Então, é muito difícil encontrar eficácia de 100% no método contraceptivo, né? Porque podem haver mau uso, né? Alguma coisa que aconteça ali que prejudica o funcionamento desse método. Então, está ali avaliado, a maioria deles ali no máximo, 99%. Continuando, número 9. Relacione os métodos contraceptivos à sua definição adequada. Então, o que é DIU, o que é camisinha, o que é tabelinha? Esse primeiro aqui que diz, considera-se um calendário do ciclo hormonal e fértil da mulher, detectando assim os dias em que pode ter relações sexuais com menor risco de gravidez. O que é isso? É tabelinha. É uma peça de plástico banhada de cobre, material que funciona como espermicida, quer dizer, mata espermatozoide. Isso aqui é um DIU. É feita de látex, material que tem certa elasticidade, com o objetivo de barrar os espermatozoides logo após a ejaculação. Essa é a descrição da camisinha. E a gente vai fechar aqui essas correções e tem uma proposta de atividade de sala, tá? Essa atividade vai ser conduzida por vocês, professores e professoras presenciais. Então, estudantes, se preparem aí, peguem seu caderno, lápis e borracha e bora para a atividade. A proposta é um estudo de caso. Então, eu vou apresentar aqui uma história que vai contextualizar o nosso assunto. E vocês vão discutir sobre este assunto com base em alguns questionamentos que serão feitos ao final. E o professor, a professora pode conduzir essa discussão da maneira que achar mais conveniente, adaptando aí a sua realidade. Por exemplo, pode ser feita uma roda de conversa com todos os estudantes. Se a sua turma for uma turma de mediana a pequena, eu até indico essa metodologia. Se a sua turma for de mediana a grande, né, tivermos aí 30 alunos, por exemplo, né, de 15 a 30 alunos, vocês podem fazer pequenos grupos e discutir entre estes grupos e trazer depois a discussão para a roda maior. Tá? Então, vocês sabem aí da melhor maneira como conduzir, né, professores? Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui a história. Acompanha comigo. Estudo de caso, conversa aberta em família sobre métodos contraceptivos. Marcos, de 14 anos, estava assistindo TV com seus pais, quando surgiu uma propaganda sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos. Curioso, ele perguntou aos pais por que as pessoas usam esses métodos e como eles funcionam. Aproveitando a oportunidade, seus pais decidiram ter uma conversa aberta e educativa sobre o tema. O pai de Marcos explicou que métodos contraceptivos são importantes para prevenir gravidez indesejada e para evitar doenças que podem ser transmitidas durante as relações sexuais. Ele mencionou que existem vários tipos de métodos, como as camisinhas, que protegem contra a gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. E os métodos hormonais, como a pílula anticoncepcional, que previnem apenas a gravidez. A mãe de Marcos complementou dizendo que é importante aprender sobre esses métodos desde cedo para que no futuro ele possa tomar decisões responsáveis e informadas. Ela também destacou que a responsabilidade sobre a prevenção deve ser compartilhada entre as pessoas envolvidas e não apenas ser atribuída a uma parte. Qual que é a tarefa para vocês, estudantes? Com base no que você aprendeu até agora sobre métodos contraceptivos, vocês vão se organizar para responder. 1. Por que é importante que os pais de Marcos tenham essa conversa aberta com ele? 2.
Quais métodos contraceptivos mencionados na conversa protegem tanto contra gravidez quanto contra infecções sexualmente transmissíveis? 3. Como essa informação pode ajudar Marcos a tomar decisões responsáveis no futuro? Então, pessoal, é isso. Agora o tempo e o espaço fica para que vocês realizem essa atividade e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá e tchau, tchau!